Não é possível resolver em uma conversa, diz Lula sobre o tarifaço. O que acontece? Os bolsonaristas, sem ter muito o que falar para poder se queixar, dizer que foi um fracasso o encontro do Lula com Donald Trump, está dizendo o seguinte: mas não anunciou nada, encontrou e não aconteceu absolutamente nada, as tarifas continuam aí, a lei Magnitsky continua aí, os ministros continuam sem visto e tal. Enfim, só um trouxa mesmo para acreditar que o Lula ia sentar com o Trump, aparecer na imprensa, 50 minutos depois estaria tudo solucionado, né? Claro que não, obviamente que não. O que aconteceu, eu até já falei sobre isso num vídeo que está aqui no canal, né? O que aconteceu de fato foi o início de uma negociação. Existem duas maneiras, duas situações em que presidentes se encontram. Uma delas é quando já está tudo resolvido. Todo mundo já negociou, já acertou, só falta assinar, dar aquela chancela final. Aí realiza-se o encontro entre dois presidentes. E tem a outra situação, que é essa situação que a gente está vivendo agora, que é qual é? O início da negociação, o pontapé inicial, ó, aquele cafezinho que a gente toma com um amigo, que a gente está tentando ver se vai fazer negócio com ele, ver se vale a pena, né? Então aí você toma aquele café para conhecer, etc e tal. É assim que está rolando o diálogo. Então, obviamente, agora, depois que eles se encontraram, depois que eles tiraram a foto oficial, se elogiaram mutuamente, as equipes de trabalho, os ministros, estão fazendo a negociação técnica, que é a negociação das questões econômicas, que é o que realmente está em discussão. Não tem nada político em discussão, só questões técnicas. Então o Lula já soltou essa, né? Já foi lá e falou, ó, não, vocês não achavam que a gente ia resolver isso tudo de uma vez, né? Rapidinho, desse jeito. Então, obviamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não é possível, em uma única conversa, tá aqui, ó, resolver as taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O petista voltou a dizer que agora ele tem o telefone do presidente Donald Trump e o norte-americano também tem o seu, né? Lula revela uma regra definida com Trump que enterra a conspiração de Eduardo Bolsonaro. O que acontece? Eles combinaram uma parada lá nessa reunião que impede que o Eduardo Bolsonaro fique criando problema. Por quê? Porque se tiver problema, tem uma solução, tem um canal direto. Ainda cumprindo a agenda na Malásia, onde participou da sessão de abertura da 20ª Cúpula da Ásia do Leste, nesta segunda-feira, o presidente Lula revelou uma regra estabelecida durante a reunião com Donald Trump que enterra de vez a conspiração contra o Brasil levada a cabo por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Lula explicou que ficou estabelecida uma relação direta com o presidente Trump para evitar que o presidente dos Estados Unidos caia nas narrativas levadas à Casa Branca pelo filho de Jair Bolsonaro. Abre aspas, palavras do Lula. O que nós estabelecemos é uma regra de negociação e toda vez que alguém tiver uma dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. É isso, ele tem meu telefone e eu tenho o telefone dele. Não sei exatamente qual telefone o Lula deu para o Trump, porque o Lula não tem celular. Será que ele deu o telefone fixo? Será que ele deu o telefone da Janja? Então, na verdade, os telefones que o Lula usa, o celular que o Lula usa, não é dele, né? Fica com um assessor muito próximo. Então, para falar com o Lula, tem que ligar para esse assessor, porque ele, Lula, não tem telefone celular, você acredita? Pois é, não tem. E nunca teve, tá? Não é que ele não tem agora que é presidente para evitar dor de cabeça, não. Ele nunca teve telefone celular, jamais. E continua não tendo, né? Então ele passou o telefone de um parceiro ali, de um assessor próximo para falar com Donald Trump, né? Lula sobre tarifaço, matéria da BBC News Brasil. Trump me garantiu que fará acordo e vai ser mais rápido do que muita gente pensa. Então, a conversa é o seguinte: o Lula disse que nos próximos dias já deve haver algum tipo de entendimento entre Brasil e Estados Unidos para a redução das tarifas, pelo menos a redução das tarifas. Que tipo de entendimento é esse? A gente ainda não sabe. Por quê? Porque é justamente o que vai ser negociado daqui para frente. O que as duas partes estão conversando, né? Já estão conversando, inclusive. Porque não foi só a conversa do Donald Trump. No mesmo dia em que o Trump conversou com o Lula, ministros e integrantes da delegação brasileira e integrantes da delegação norte-americana já começaram a conversar no mesmo dia, logo após a reunião dos dois presidentes. Esse papo continuou no dia seguinte, continuou hoje e eles estão conversando para poder tentar chegar a um acordo. Estados Unidos querem que o Brasil ceda em setores estratégicos para suspender tarifaço. Então, os Estados Unidos... mas Bolsonaro... Não quer nem saber de Bolsonaro, tá? Nem tchum. Bolsonaro já era.
O que eles querem? Coisas concretas, querem negociações concretas para levar alguma vantagem para dizer, para o Trump dizer para o cidadão americano, ó, conseguiu uma vitória lá contra o Brasil. Porque para o Trump isso é fundamental, falar que venceu, falar que conseguiu uma vitória importante, falar que conseguiu uma conquista para o povo norte-americano, para manter aquele discurso do faça América grande novamente, o Make America Great Again, né? Enfim, o MAGA. Pois é. E aí o que os Estados Unidos estão querendo? Várias coisas, tem muita coisa na mesa aí, né? Mas fundamentalmente, os Estados Unidos querem acesso a reservas enormes de terras raras, de minerais críticos que o Brasil tem. O Brasil é o segundo país com a maior reserva de terras raras do mundo, só perde para a China. Né? Tem muito mineral crítico. E para que servem esses minerais? Para fazer chip de computador, chip de processamento de inteligência artificial, minerais para fazer bateria de carro elétrico e também para fazer materiais de tecnologia de defesa militar. Então, assim, os Estados Unidos são hoje muito dependentes da China, porque a China, além de produzir quase 70% de todos os minerais críticos do mundo, também é ela que beneficia, que faz o processamento de 90% desses minerais, o enriquecimento desses minerais para virar chip de computador mesmo, chip de carro. Inclusive, a indústria automotiva brasileira, por exemplo, está quase parando aí por falta de chip de carro, porque a China andou restringindo a saída desses materiais. E o Brasil seria uma alternativa para o Donald Trump não ficar tão dependente assim da China, porque como ela produz 90% desses componentes, não tem jeito. Brigado ou não, os Estados Unidos são obrigados a comprar da China. E aí eles querem passar a comprar do Brasil. Mas o Brasil tem que dar uma condição legal, uma condição bacana. Os Estados Unidos acabaram de fazer um acordo de compra de terras raras na Austrália, e aí, inclusive, esse acordo da Austrália pode servir de base para o acordo com o Brasil, né? E aí, esse seria um dos fatores, as terras raras. Outro fator, o etanol de milho que é produzido nos Estados Unidos. O que acontece? Acontece que esse etanol é produzido em larga escala, é exportado, era exportado para a China, só que reduziu drasticamente a exportação da China. E aí o produtor de etanol de milho dos Estados Unidos não está sabendo para quem vender esse combustível. Ele vendia bastante para o Brasil, só que tem uma tarifa agora de 18% no etanol americano para entrar aqui no Brasil. Então isso faz com que a quantidade de importação tenha caído absurdamente, mais de 5 vezes. Então hoje é uma merrequinha de etanol de milho que os Estados Unidos ainda vendem para o Brasil. E eles querem, o Trump quer chegar para o agricultor lá americano e também para o usineiro que fabrica o etanol e dizer, ó, abrir um mercado novo para vocês, um mercado grande para o que eles usam muito etanol, inclusive porque os carros deles são flex, são movidos a gasolina e metanol. E etanol, perdão, já estou até fazendo confusão aqui. Então ele levaria isso como uma vitória lá para os Estados Unidos, né? E aí esse é outro fator, então. Tem que tirar as tarifas, é isso que os Estados Unidos querem, que o Brasil retire as tarifas do etanol americano para o etanol começar a ser vendido aqui para o Brasil e competir com o nosso etanol que é feito com cana-de-açúcar principalmente, mas não somente, a gente também faz etanol de milho aqui, principalmente lá na região de Mato Grosso, mas a gente produz a maior parte do nosso etanol com base na cana-de-açúcar, que é, inclusive, a maneira mais limpa, mais ecologicamente correta de se produzir. Não é só isso, tem mais. Os Estados Unidos não querem que o Brasil regulamente as big techs, as empresas de tecnologia gigantescas que tem nos Estados Unidos, e todas elas são amigas muito próximas de Donald Trump, apoiam Donald Trump, e tem no Trump um defensor. Então o Trump está brigando com países que querem regulamentar as redes sociais, porque ele fala que essa regulamentação é para atingir as empresas americanas, a soberania americana, que é para barrar a liberdade de expressão, e nada disso é verdade. Mas, enfim, ele tem que levar um discurso lá para dentro. Então, o que ele quer do Lula? Alguma garantia de que vai mexer nada ou pouco com as big techs aqui no Brasil, para garantir que elas continuem livres, leves e soltas, sem limite. E essa vai ser uma parte difícil, inclusive, da negociação. Por quê? Porque o governo brasileiro apresentou uma proposta de regulamentação que está parada justamente por causa dessa negociação com os Estados Unidos, e as big techs não gostaram dessa proposta. Então já estão contrariadinhas, já não estão satisfeitinhas, né? Então isso também vai pegar sério
nessa discussão. Talvez seja, inclusive, a discussão mais difícil entre Brasil e Estados Unidos. Tem mais. Os Estados Unidos querem entrar num pacote gigantesco de compras governamentais do Brasil. Empresas norte-americanas querem participar das licitações do governo federal, que são bilionárias, né? E essas empresas norte-americanas querem poder participar. E ele está especialmente preocupado, por quê? Porque o Mercosul está quase fechando um acordo com a União Europeia, justamente para se proteger de Donald Trump. E se fechar esse acordo com a União Europeia, as empresas da Europa vão ter acesso fácil às licitações públicas aqui do Brasil. E aí já viram concorrentes muito fortes para qualquer outra empresa internacional que queira disputar uma licitação aqui. Então a licitação, por exemplo, Ministério da Saúde vai comprar uma quantidade de medicamentos. É gigantesca a quantidade de medicamentos. Vai comprar seringa, vai comprar gaze, vai comprar agulha, tudo isso é gigante, é bilhões e bilhões de reais para comprar, porque é tudo em grandíssima quantidade. O SUS, por exemplo, é o maior sistema público de saúde universal do planeta Terra, né? Fora a licitação de estrada, licitação de obra pública, vai construir estrada, vai construir ponte, vai construir usina hidrelétrica, tem que fazer licitação para contratar empreiteira. As empreiteiras norte-americanas querem participar disso. Então, tudo isso está na negociação dos Estados Unidos com o Brasil. Essas são algumas das exigências que os americanos têm para retirar as tarifas de 50% do Brasil. Não vai retirar tudo, 50% vai cair para zero? Não, não vai. Por quê? Porque existe uma base que é 10%. O mundo inteiro está pagando 10% de tarifa para vender para os Estados Unidos, qualquer país. Então, assim, vai reduzir de 50 para 10, se reduzir tudo isso, que já é muita coisa, diga-se de passagem, mas não vai zerar, só para você saber, não vai zerar, porque tem essa base de 10% que vale para todos os países do mundo. Ministros devem se reunir com a equipe econômica de Trump na próxima semana. Então, agora deve estar viajando para Washington possivelmente o Geraldo Alckmin, possivelmente o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores. Por que o Alckmin? Porque ele é o vice-presidente? Não, porque ele é o ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Então ele é o cara dessa discussão, né? Ele não é só vice-presidente. Aí vai estar também o ministro das Relações Exteriores, que é natural que esteja nessa negociação, e alguém representando o Ministério da Fazenda. Não se sabe ainda quem, se vai o próprio Haddad, se vai um secretário executivo, se vai lá o número 2 do Haddad, mas vai ter alguém do Ministério da Fazenda participando dessas reuniões com as equipes que tem a Secretaria do Comércio, Secretaria do Tesouro, Secretaria de Estado americano. Esses 3 ministérios, né, que lá chama secretaria, é que vão ter também os seus representantes americanos nessa negociação. Como o Brasil está com pressa, quer fechar logo essa negociação, resolver essa parada logo, por isso que ele já está mandando gente já essa semana para Washington para continuar as negociações. E em poucos dias, segundo o Lula disse, inclusive disse que ouviu isso do Trump, em poucos dias isso deve estar solucionado, né? Olha essa matéria aqui, ó, do ICL Notícias também. Profissões remotas com salários acima de 8 mil crescem em 2025. Áreas como tecnologia, marketing digital, design lideram oportunidades de home office com alta remuneração e flexibilidade. Sim, existem várias profissões em home office, 100% home office, né, que só existem para a pessoa que trabalha em casa. Gestor de marketing digital, design, editor de vídeo, vendedor nas mais variadas áreas, inclusive vendedor sem estoque. As vendas sem estoque cresceram absurdamente esse ano também, que é o tal do dropshipping. Se você quiser aprender uma profissão online, dessas que você exerce em home office, você tem a Escola de Negócios Digitais para te ensinar isso. E você pode participar. Por exemplo, a Cláudia Oliveira entrou, né? E ela ganha em dólar, tá? Porque ela presta serviço lá na gringa e mora aqui no Brasil. E ela entrou, ela tinha um emprego, ela falou, eu não sei se isso aqui é ponta firme, eu não vou largar o emprego não. Começou a trabalhar com um pé em cada canoa, e não é que deu certo, ela já pediu demissão do emprego, tá até brincando, lá, vou tacar fogo na carteira de trabalho, brincadeira, óbvio, né? Mas já saiu do antigo emprego e, ó, tá bombando, vendendo produtos que são produtos sem estoque. 3.134 dólares ela tá ganhando por mês, isso é 16 mil reais, meu amigo, minha amiga, é muita grana. Se você quiser saber onde encontrar essas oportunidades, ó, clica nesse link aqui que aparece na descrição do vídeo, é o primeiro de cima, bem aqui na descrição, ó, tá? Você vai clicar aqui, você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson.
O Clayson vai te explicar tudo, direitinho. E o Clayson vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai poder entender detalhadamente do que se trata. Porque é o seguinte, isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é coach, isso não é curso de vender curso. Não, é trabalho sério, trabalho de verdade. Muita gente trabalha nisso. E mais de 100 mil pessoas já passaram pela Escola de Negócios Digitais e estão tocando a vida trabalhando em home office. Sabe quantos brasileiros trabalham em home office? 15 milhões de brasileiros trabalham dentro de casa, com flexibilidade de horário, não tem mais escala 6x1 para essas pessoas, não tem mais ônibus lotado, trem lotado, trânsito para trabalhar, não tem chefe ali ó, nas costas, ali em cima, o tempo todo, de olho, atazanando a sua cabeça, nada disso. Então, se você quiser conhecer essas oportunidades, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado, vai conversar e vai entender direitinho, tá bom?